e um poste. O Exterminador do Futuro, aquele filme com o Arnold Schwarzenegger lá, o Arnold Schwarzenegger. Aquilo lá, mas eu acho legal, não as porradas, né, do filme, mas a ficção. Por exemplo, eu fico pensando às vezes, quem faz um filme daquele tipo do Arnold Schwarzenegger lá, do Exterminador do Futuro, ou das galáxias, das viagens, viagem ao fundo do mar, né? Isso vira, com o tempo, gradualmente, vira produto para consumir. Na verdade, acho que a ficção científica, ela pode te ajudar no seguinte sentido. Não é que o que ela está mostrando vai virar realidade. Não é? Mas ela mostra, talvez, os desejos humanos. Concorda? Tá. O desejo de comunicação rápida. Tá. Então, na década de 60, você tinha o quê? Telefonão. O Capitão Kirk, não. Lá, Jornada nas Estrelas. Década de 60, é verdade. O Capitão Kirk, 66, né? 60, ele 70. tinha o quê? Para se comunicar com a nave em cima, ele sacava o comunicador. Que abria assim, né? Abria assim, né? Celular. Ele falava, né? Celular de hoje. Então, mas porque a comunicação é uma necessidade humana premente, sempre vai ter. Básica, então, cada vez mais a comunicação vai aumentar. Tá. Agora, é interessante que o rapaz, não, o que fez o design desse celular que abre assim... Na década de 60? Não, ele fez agora, né? Década de 80, 90, né? Tá. Porque tem outros, né? Tem celular que não abre assim. Sim. Né? Esse celular que abre, que fez a coisa, ele fez porque ele queria imitar o Capitão Kirk. Ele queria imitar o filme. Então não é uma criação. Não, ele se inspirou direto. Ele fala, na biografia dele, ele fala. Tá. Né? A ficção de alguém que pensou naquele filme virou uma realidade. A ficção demonstra certas necessidades e desejos humanos de transporte, de comunicação, de alimentação, né? Como também, e daí você, em termos disso, você tenta fazer novas tecnologias e isso inspira novas tecnologias. Isso que eu ia te falar. Então, na verdade, o visionarismo, se é que eu posso chamar assim, a pessoa pira, ela fala assim, vou chegar até tal coisa, e vai lá e chega. Por exemplo, eu tenho algumas histórias que eu me lembro agora, que você estava falando isso aí, me lembrei, o velcro, né? Disseram que foi um cara que observou o carrapicho no meio do mato, você já leu isso? Isso precisa, então, são ideias criativas, né? Ou seja, e o que é interessante é isso, que vem às vezes pelo acaso, do nada, vem pela curiosidade, pelo acaso, não foi alguém que pagou 3 milhões de dólares para financiar uma pesquisa que vai substituir o zíper, sei lá o quê. Sim. Porque só faria um zíper melhor, ou faria um botão melhor. Sim. Não faria o velcro. Exatamente. Não faria. O velcro foi do nada. O cara foi no meio do mato, viu um carrapicho grudando na calça dele e falou assim, rapaz, que coisa doida isso aqui, percepção, né? O post-it, né? Esse que o adesivinho. O adesivo você gruda, né? Peraí, estão me chamando que vai ter um intervalo. Peraí, fala já do post-it. Agora é um intervalo rápido. Eu volto já com o professor Ozami Kinouchi. Ele é físico da USP Ribeirão Preto, professor titular da... Desculpa. Livre docente. Livre docente. Não, é livre docente. É verdade. Já. Peraí, eu volto já. Tudo bem? Você ligou o programa agora? Eu já conversei um bloco aqui com o professor Ozami Kinouchi, japonês. Kinouchi, né? Seus pais são do Japão? Meus avós paternos. De que região do Japão? Já pesquisou ou não? Tokushima. Sul, norte, centro, também não vai lembrar. Também não é tão importante para nós nesse momento. Olha aqui, professor, ele é do Departamento de Física e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. E você me corrigiu no último bloco, livre docente e titular. O que é o livre docente? Assim, na universidade você tem 3 níveis assim atualmente, né? Uhum. É o professor doutor, depois o professor livre docente e finalmente o titular. Na USP você está a caminho, né? Ou você vai embora antes? Não sei. Então, mas em princípio a carreira é essa. Mas é bambambam, que estava explicando agora há pouco, do post-it, que é aquele adesivinho, né? Que as pessoas usam para recadinho. A gente estava comentando que às vezes as coisas que a gente usa hoje, a tecnologia e tal, muitas vezes não foi porque o governo financiou, a indústria financiou a pesquisa direcionada para aquilo. Foi por acaso, foi uma ideia de alguém, de um inventor, né? Tá. Então o post-it, pelo que eu me lembro, foi assim, simplesmente era uma pessoa, ela ia na igreja,
Sei. Né? E tinha uns inários, assim, pra cantar, era né? evangélico, né? Então tinha os inários lá, os hinos lá, e as pessoas ficavam marcando os hinos mais conhecidos. Entendi. Dobrando, e era ruim aquilo lá. E daí ele viu que alguns colocavam um papelzinho. Né? Ele falou, bom, se tivesse uma colinha, uma cola que fácil de descolar, facilitaria. E ele inventou para isso, depois que as pessoas, secretários, começaram a colocar para tudo quanto é coisa. Trincam, né? De ganhar dinheiro, aqueles papeizinhos coloridos, amarelos, azuis, que ganhar que hoje muito, ganha muita grana, evidentemente. Você coloca. Uma outra relação que eu também lembro, o Santos Dumont, né? Ele usava relógio, claro que não mudou o relógio, mas mudou a maneira de se usar o relógio. No pulso, porque ele é aviador, né? Então. Essas questões todas aí. As guerras também, Osami, geraram muita tecnologia, né? Sabe por quê? Se você pensar bem, apenas o mercado, né, o mercado comum, sim, né, o livre mercado tal, ele não, na verdade, ele não é muito favorável à questão da ciência e tecnologia. Por quê? Vou te falar por quê. Porque para o início da pesquisa e para os primeiros protótipos é tudo muito a fundo perdido. Jogar dinheiro fora. Concorda? É jogar dinheiro fora. Para o empresário. Exato. Só o governo que usa. Exato. Então, por isso que nas guerras inventa o radar, inventa o nylon. O GPS. O GPS, inventa o laser, sei lá. Né? Moto, tanque de guerra. Exato. Por quê? Porque o governo, ele tem que construir um avião bom. Sim, para ele ganhar o território. Ganhar o avião do outro. Exatamente. Não importa quanto custa. Exato. Agora, se fosse apenas o mercado, não, você tinha que baratear os custos, tinha que ver a viabilidade econômica. Bom, daí você não inventa essas coisas. Exato. Porque no começo é muito custoso. Então é complicado, assim, por exemplo, a internet, né? O exemplo que a gente estava conversando. Ela não veio do mercado, não foi empresas que inventaram a internet. Concorda? Foi necessidade de comunicação. Não, foi necessidade de cientistas de um grande projeto de física fundamental. Aonde isso? É um laboratório tão grande que não dá para um país só financiar. Tá. É na Europa, é um laboratório europeu, do CERN, né? Sim. Que é da Suíça, França, tá. Várias comunidades. Inclusive o Brasil participa desses projetos lá. Todo mundo dá uma grana, um dinheiro e tal. Para fazer o quê? Para pesquisar partículas fundamentais, que nunca vai servir para nada, tá? O bóson de Higgs. Pedaços de coisa que estão voando o sub dos quarks abaixo. Não? Mas então jogadinho fora mesmo. Então, mas ali é que nem a Fórmula 1. Tá. Você entende a Fórmula 1? Toda a tecnologia de ponta é desenvolvida ali. Depois que vai para a sociedade. Entendi. Mas as melhores mentes, as mentes mais criativas, as melhores mentes têm dinheiro, tempos, massa crítica para inventar coisas ali. Então sai essas, né, ao longo do processo, sacadas, né? Ao longo do processo saem essas coisas. Então, por exemplo, os cientistas tinham muitas análises de dados, muitos dados, tinham que se comunicar, tinham que mandar os dados da Europa para os Estados Unidos, da Europa para o Japão. E de avião e correio fica caro. Então inventaram lá um protocolo para transmitir informação que virou a internet. 1980, alguma coisa assim, ou até antes, né? Um pouco antes. Vai saber. Não, década de 80. Por aí, década de 80, a internet. Então, era uma coisa que... Hoje a internet está no nosso aparelhinho, aqui, nossa mão, né? O laser. O laser, a primeira ideia é do Einstein. Ah, é? O Einstein que sacou que quando num certo lugar um fóton é emitido, né, uma partícula de luz é emitida, ela excita outras que emite, forma um raio coerente. Um raio coerente. Depois, na década de 60, alguns ganharam o prêmio Nobel, inventaram o Maser. Maser era porque não existia laser de luz, era de micro-ondas. Tá. Era um micro-ondas coerente. Tá. Não sei para que eles fizeram aquilo, tá? Não lembro. Daí, foi indo, o laser começou a ser usado em pesquisa. Era para fazer análise de amostras químicas, fazer não sei o que, era pesquisa, eram caríssimos. Sim. Eram grandes, enormes. Eu fui orientado por um pesquisador aqui, o Robert Zimmermann. Sim. Que inclusive ele é professor visitante aqui nosso. Sim, né? Zimmermann. Ele foi o primeiro, eu imagino, o primeiro físico que fez um laser no Brasil. Tá. Que era mais ou menos o tamanho dessa sala aqui. Nossa senhora. E era equivalente a esse laser que a gente aponta assim. Esse laser do controle remoto, esse laser desse de brincadeira de criança. De criança, exato. Chaveirinho, o vermelhinho, esse vermelho. Esse é o hélio neônio, ele que montou. Neônio? Hélio neônio, chama. Hélio e neônio. São dois gases. São dois gases dentro do chaveirinho. Aquele chaveirinho, né? Então, de repente, você usa como apontador de lousa. Código de barras. Concorda? Usa o mercado.
Nossa, que facilidade, rapaz. É o laser. É o laser. O CD, o leitor de CD. Mas aquele laser do código de barra, É eu o percebi mesmo, embaixo. é o hélio neônio. É o hélio neônio? É. Mas ele é tudo trançado, assim, tudo emaranhado. Não. Você tem o emissor, né? No caixa eletrônico e tal. Sim. É um laser. Não, aquele aparelhinho da paredinha que você pega o código de barra, você põe, então, você põe, fecha e sai tudo torto, assim. Ah, sim, porque. São vários focos, porque ele né? tem que ler aquele Se o cara pôr do lado, ele tem que ler também. Se pôr do outro, também tem que ler. Também, que mais? Que o laser, né, o toca CD, todos esses aparelhos, Tudo, né? Tudo via laser. DVD, né? Que mais? E o laser para operar também, porque ele corta a carne. Ah, sim, para operação. Retina, tudo. Retina, né? O laser é uma luz. Tratamento agora do dentário. cárie. O laser é uma luz. Terapia de câncer. O laser é uma luz, professor? Então, essa luz que está saindo aqui agora é uma luz assim que a gente chama que não é incoerente. As ondas estão meio embaralhadas. Sim. É clarinho, rapaz. Então, bacana. Mas elas não. O laser é como se todas as ondas estivessem alinhadas. Então ele não desvia. Você manda um feixe de laser, você vê que ele não abre. Entendi. É diferente da lanterna. Então aquele filme Star Wars, na Guerra nas Estrelas, aquela espada que o cara usa, corta o outro no meio, pode ser que. Pode ser. Não na mão dele, né? Não aquele pedacinho. Eu acho que aquilo vai ter que ser outra coisa, porque o laser não faz aquilo. O laser não corta? Não, o laser vai embora, ele não fica parado, né? Ele não fica até. Ele fica. Você manda um laser para a Lua, ele chega na Lua, né? O laser, né? Como você mede a distância até a Lua? Com laser? Os astronautas deixaram um espelho lá. Você manda um laser, o laser bate e volta. Você mede o computador. Você mede o tempo que ele foi e voltar, você tem a distância até a Lua. Isso é física. Exato. Pura. Você mede quer dizer que aquele laser da Guerra nas Estrelas não existe. Tem que ser alguma espada eletrônica. Vai ser alguma outra coisa. Não é mas bem talvez seja, né? Uma arma. A tendência de armas, isso que eu ia te falar. Lamentavelmente, nas guerras se descolam armas ou máquinas mortíferas. Eu vi um livro teu aqui, dá licença? Olha aqui, eu vi um livro aqui, Kim Vicente, né? Homens e Máquinas, como a tecnologia pode revolucionar a vida cotidiana. Olha lá. Uma das bom livro, acho. Porque ele não é um cara assim que ele vê que a tecnologia está causando problemas e a questão como resolver. Tá. Né? Ele não é nem um otimista da tecnologia. Entendi. E não é também um pessimista que fala que não, então vamos voltar para a caverna, back to the caves, não tem nada a ver. Ele é o cara centrado que vai dizer, ele diz como você torna as máquinas adaptadas ao ser humano. Em vez de adaptar o homem à máquina, você tem que adaptar a máquina ao homem. Sim, exato. Você tem que humanizar as máquinas. E baratear. Esse processo de barateamento é legal, bacana, mais do que legal, né? Por que as pessoas... Mas também tem um lado ruim, né? Que você estuda isso. Provavelmente, acho que é isso. O ser humano, ele está engordando, ele está com uma vida sedimentada, exatamente porque a tecnologia vem facilitando gradualmente essa paradeira do ser humano. Vai mudar ou vai piorar isso? Sabe que eu não tenho? Na década de 60, tinha aqueles filmes né, e livros de ficção que falavam isso, né? Que o ser humano ia ser um cabeção, né? E um mirradinho, né? Porque não ia fazer exercício, né? Sim. Assiste um filme da década de 60, normal, um filme normal. Sim. As atrizes. As atrizes não têm músculo. Exato. As nossas atrizes de hoje têm músculo. Por quê? Fazem academia. Tá. Concorda? Na década de 60 e 70 não tinha academia. Tá. Então, eu não estou vendo as pessoas fazerem menos exercício, estão fazendo mais. É mesmo? Concorda? Pensa um pouco. Não, mas não todo mundo. Como é que você veio para... Não, peraí, professor. Como é que você veio aqui na Tati TV? Não, tá seu bom. Carro, né? Ok. Você apertou o botãozinho do seu carro. Talvez os nossos pais, avós, sei lá, sim, a saúde era melhor porque eles trabalhavam muito. Então, eles comiam ovo, comiam tudo, caramba, porcaria. Colesterol doidado. Mas como ele trabalhava... Queimava. Então, realmente, a gente consome mais do que a gente precisa. Sim, e fica parado. Claro. Então, mas eu não vejo aqueles cenários apocalípticos que falavam, né? De ser humano, de desastre ecológico. Está tendo problemas ecológicos. Mas você pega os livros da época... sempre teve peste negra, sempre. Não, antes. Não, eram previsões assim catastróficas. Nostradâmicas, né? Aquela coisa maluca. Eu estou vendo isso, entendeu? O problema do aquecimento global é sério. Mas sempre existiu. Aquecimento global sempre existiu.